Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre São João da Cruz. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou César Augusto. E eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, César. Seja bem-vindo, César. Muito obrigado. É uma grande alegria estar participando, tendo essa experiência dessa conversa sobre São João da Cruz. Olha que bacana. O César está fazendo aí, embora o movimento da transfiguração, a gente vai falar um pouco sobre o movimento da transfiguração daqui a pouco, tenha um podcast, não é? É uma estreia do César no podcast dos outros. Então, seja bem-vindo, puxe a cadeira, sinta-se à vontade. A gente espera não lhe assustar, não é? Mas saiba que a gente vem aí nessa caminhada e fazendo com muito carinho uma conversa, e mais do que isso, a gente quer fazer com que os convidados se sintam em casa. Então, a gente tem água para servir, tome aí um copinho com água, puxe a cadeira, sinta-se em casa, viu, César? Muito obrigado. Que legal. César, a gente, antes de tudo, a gente fala sempre que o convidado, ele não vem de graça, ele tem um pouco que passar alguma vergonha, mas nesse caso não vai ser o seu caso. O Alexandre disse que foi muito responsável no jogo de hoje. Então, Alexandre, qual é o jogo, Alexandre? Então, para explicar um pouco para o César, o nosso jogo tem esse intuito de já dar tocar um pouco no assunto, mas de uma maneira ainda descontraída, né, pra gente, um pouco isso, né, quando a gente encontra um amigo, primeiro a gente faz aquela brincadeira e tal, e aí, como é que tá? E aí depois a gente começa a conversar de outras coisas, né, e eu preparei um jogo que se chama Tradutor Traidor, porque a gente sabe que quando um tradutor, ele vai se aproximar de um texto, às vezes ele tem que fazer escolhas de palavra para que o público, para quem vai ler, possa entender. Às vezes essa escolha é boa, às vezes nem é tão boa assim, né? Então nesse jogo eu peguei alguns trechos da Bíblia e tentei atualizar para o dia de hoje, né? E aí eu vou pedir para vocês escolherem número 1, 2 ou 3, né? Primeiro, eu acho que eu vou começar por você, Pedro. Vamos lá. E depois o César vai escolher e depois o que sobrar eu vou comentar, e é isso, eu vou ler, e aí vocês vão me dizer, vão comentar essa minha tradução, ou essa minha traição do texto bíblico. Tá, você certo? já vai dar o texto traduzido pra gente, é isso? Vou dar o texto traduzido, e vocês têm que comentar. Eu vou escolher um. Certo, muito bem. Então, é o seguinte texto. Elias subiu o pico do Jaraguá, onde se encurvou, pondo a cabeça entre os joelhos. Disse ao seu estagiário: olha para as bandas do Tietê. Ele subiu, olhou e disse: nada. Por 7 vezes Elias disse: olha. Na 7ª vez o estagiário respondeu: eita, sobe da marginal uma pequena nuvem do tamanho de um celular. Elias disse-lhe: vai dizer ao prefeito que prepare sua Ferrari e desça para que a chuva não o detenha. Esse é um trecho do primeiro livro dos Reis, o capítulo 18, os versículos 42 e 44. Tá, vamos lá, Alexandre. Esse monte é o Carmelo? É o Monte Carmelo. Eu acho que a gente tem que falar se é bom ou ruim, é isso? Me diga do que você achou dessa atualização. César, pode balhar à vontade, fica tranquilo. Alexandre, eu acho que do ponto de vista de localização ficou bom. Tipo, eu sei onde é o morro, eu sei essa referência da marginal, aquilo que é do tamanho de um celular. Eu acho que serve como uma boa, uma transcrição daquilo que é a nossa realidade. Certo. Mas, você tá deixando o Monte Carmelo do lado num programa que a gente vai falar de um carmelita. Como é que faz, né, César? Eu dei a deixa pra você citar o Monte Carmelo. Ah, bom, entendi. Mas eu achei, olha, fazia tempo que eu não ouvia tanta criatividade, viu? Realmente, essa foi e muito bem feita, e muito bem fundamentada. Eu vi a passagem todinha na minha mente, na hora que você ia descrevendo. Então, eu fiz algumas alterações, por exemplo, o rei virou o prefeito, o carro, que é o carro de guerra, virou a Ferrari. Sim. Olha, não, para usar numa catequese, no sentido de você
mostrar ali para as crianças o que é, para uma criança de São Paulo, dali da região oeste, vale bem. Vale. Vamos lá, César, você pode escolher o segundo? Pô, escolher o segundo, né? Vamos seguir a ordem. Olha só que ordeiros vocês, tá bom. Esse daqui ficou... Eu gostei também desse. Então, César, eu vou ler, né, um trecho de Cântico dos Cânticos, né? O capítulo é o 2, os versículos é de 4 a 6, onde a gente ouve o seguinte: ele introduziu-me num shopping center, e o outdoor que levanta sobre mim é o amor. Restaurou-me com uma Coca-Cola, fortaleceu-me com um Red Bull, porque estou doente de amor. Sua mão esquerda está sobre minha cabeça e sua direita abraça-me. Poxa, fantástico. Sabe o que eu tô achando mais fantástico de tudo? Eu acho que vocês devem conhecer que eu tenho realmente uma grande ligação com Bíblia, né? Eu tenho uma grande ligação com Bíblia, e realmente, primeiro a escolha dos textos, né? Nós estamos num programa que nós vamos falar sobre São João da Cruz, e o primeiro foi o Monte Carmelo, e depois foi o livro bíblico mais querido de São João da Cruz, né? Olha aí. Que é o Cântico dos Cânticos, né? É o livro, na verdade, é o livro dos grandes místicos, e a sua atualização, assim, é realmente, olha, se um dia eu precisar de alguma coisa para atualizar, eu te contratarei. Eu acho que essa é a definição. Que legal. Olha, eu vou fazer uma crítica. O tempo, olha, como o tempo muda a gente, César e Alexandre. Eu antes elogiaria a Coca-Cola, mas hoje eu bebo tão pouco Coca-Cola. Olha Alexandre, César, eu chegava a tomar 2 litros por dia, assim, tranquilamente. E usava Pois é, e usava a desculpa que Dom Helder Câmara gostava de Coca-Cola. Falava, se Dom Helder bebia, eu posso beber. Né? Mas em nome da saúde já não bebo mais. Então é a crítica que faço, Alexandre. Vai pro terceiro, Alexandre, vamos pro terceiro. Só para dizer um pouco, né, que aí, no Cântico dos Cânticos se fala de celeiro, se fala de estandarte. A Coca-Cola, na verdade, é o suco da uva. O suco da uva ainda é melhor, Alexandre. Então, mas aí eu não resisti, né? Eu tive que colocar aqui para os jovens entenderem, né? Jovens, boa. Então, vou pro terceiro, que na verdade foi quem deu origem ao tema, que me deu um insight, assim, eu falei, puxa, dava para fazer uma atualização aqui. E aí eu vou ler e eu vou comentar, né? Vamos lá. No meio da noite, ouviu-se um anúncio. Chegou o esposo, venham ao seu encontro. E as meninas se levantaram e prepararam suas lanternas. As imprudentes disseram às espertas, dá pra gente uma pilha, porque nossas lanternas estão se apagando. As espertas responderam, não temos o suficiente para nós e para vocês. Por que vocês não vão na lojinha comprar pilha? Um pedaço do capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, né? Sim. Dos versículos 6 ao 9, a chamada parábola das virgens. Eu acho que você já atualizou antigo, Alexandre. Pilha e lanterna. Foi essa sensação. Foi uma coisa muito antiga. Né? Isso daí, isso você denunciou a sua idade com isso. Eu tenho o maior cuidado desses comentários, porque a gente tem uma escola de oração para jovens, sabe? Olha. E aí, quando na escola de oração para jovens, de vez em quando eu me sinto assim, quando eu quero falar de alguma brincadeira que é com propaganda, com qualquer coisa, eu olho e digo, não posso fazer. Ninguém vai entender, nenhum desses jovens de 18, 20, 23, 25 anos vão entender nenhuma dessas comparações. Pois é. Alexandre, agora você foi, assim, a atualização não foi boa. Você devia ter colocado celular, tá acabando a bateria, eu tô sem carregador. É verdade. Era essa. Mas chega de coisa, vamos pro que interessa, vamos pro tema, Alexandre. Vamos embora. Esta contemplação se chama noite, e é nela que nesta vida a alma compreende, por meio da transformação que já passa, o divino jardim gracioso de maneira altíssima. Porém, por mais alta que seja esta compreensão, esta noite é escura em comparação com a compreensão beatífica que se almeja. E é por isso que se diz que, rogando por clara contemplação, que este gozar o jardim gracioso e as demais coisas que aqui já disse, seja já uma noite serena, isto é, uma contemplação já clara e beatífica.
para que deixe já de ser noite na contemplação escura aqui e se torne, pela contemplação, um vislumbre claro e sereno de Deus no além. E assim, falar da noite serena é falar da contemplação já clara e serena da visão de Deus, de onde Davi, desta noite contemplativa, disse: a noite será a minha iluminação em meus deleites. Que quer dizer, quando estive em meus deleites da visão essencial de Deus, já a noite de contemplação haverá amanhecido como dia e se tornado luz do meu entendimento. Muito bem, você escutou aí São João da Cruz, que é talvez uma das figuras mais estudadas, queridas da Igreja Católica. Nós temos aí em São João da Cruz uma referência de doutor da Igreja, é um grupo muito seleto. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, não é? Mas é um grupo muito seleto, não é qualquer santo, não desmerecendo os outros santos, mas não é qualquer santo que faz parte desse hall. Agora eu fiquei sabendo recentemente que há um pedido, César e Alexandre, para São Luís Maria de Grignon Montfort ser inscrito no Santos, nos doutores da igreja, melhor dizendo. Olha aí, mais um para... Mas ele está sendo pleiteado. Eu conversei isso com o padre, o Luizinho dos Monfortinos, né? E ele dizia, a gente está tentando fazer com que ele vire doutor da igreja. Mas São João da Cruz é. E para falar de São João da Cruz, a gente trouxe alguém que entende do riscado, como sempre, que é o César. César, antes de tudo, seja bem-vindo de novo. Quem é você? Como é que você vai ajudar a gente a falar de São João da Cruz, César? Bem-vindo. Bem-vindo, também uma grande alegria, Pedro, Alexandre, estar fazendo parte dessa experiência aqui, desse podcast. É uma experiência nova para mim, se fazer de forma direta, assim como estamos fazendo. E estou gostando de ter esse desafio de fazer. Então, meu nome é César Augusto Nunes de Oliveira. Eu nasci em Natal, sou natalense, né, do Rio Grande do Norte. Olha aí. Há 50 anos atrás, acho que uma das coisas que... Tem muitas coisas que definem um ser humano, mas uma das coisas que me define muito é que eu sou o 7º filho, né, de uma família de 7 irmãos. E eu sou, assim, eu acho que é quase que uma síndrome de caçula, né, de mais novo, porque meus pais, né, minha mãe teve 6 filhos, naquele ritmo de escadinha, basicamente um todo ano. Depois passou 7 anos e eu nasci. Então eu nasci quando mais novo, fora eu, né, já estava 6, quase completando 7 anos de idade. Então, sou o 7º filho, assim, bem caçula. A mamãe sempre me contava que quando eu chorei a primeira vez, já em casa, tinha chegado da maternidade, quando ela chegou lá do berço, estavam os 6 irmãos ao redor, né, olhando aquele bebê que tinha chegado. Então, essa é a experiência. Os anos foram passando na minha vida. Minha primeira experiência com Deus, eu tinha 17 anos de idade. Eu fui nascido numa família que tinha uma vida católica normal, vamos dizer assim, mas aos 17 anos eu tive uma oportunidade de ter uma experiência com Deus. E aí começou esse caminhada. Aos 19 eu comecei a tomar isso como de forma mais decidida, e isso foi conduzindo a minha vida. Eu acho que tem uma decisão na minha vida que aos 19 anos eu estava participando de um retiro de carnaval. E olha em que local, em Olinda. Parece a coisa mais estranha do mundo. Para fazer um retiro de carnaval. Sim. Ô César, eu já estive em Olinda e para mim é um lugar místico, porque exatamente é o lugar onde está ali o túmulo de Dom Helder, né? Então, como eu já conheci, né, com uma caminhada espiritual, religiosa, para mim, Olinda é mais um lugar de oração do que um lugar... Do frevo. Do frevo, Do frevo. E aí, nessa experiência, eu lembro que um momento naquele retiro, eu disse para Deus, eu fui para a capela, estava diante do Santíssimo e tomei uma decisão, aquelas coisas que só o Espírito Santo faz na nossa vida, move, né? Eu iria dedicar pelo menos 15 minutos todos os dias da minha vida para fazer um momento de oração pessoal. E aí, pronto, eu acho que essa foi a decisão de se começar esse relacionamento de amizade, tentando de todas as formas, isso há 31 anos
anos atrás, que foi tentando buscar esse conversar, esse diálogo. Eu não queria simplesmente rezar, eu queria travar um diálogo, ter uma amizade com Cristo, e foi isso que foi desenvolvendo a minha vida. Então, essa decisão foi que levou a várias outras decisões da minha vida, mas eu sempre digo que essa foi a decisão mais importante da minha vida. Ô César, eu acho interessante você dizer, olha, eu nasci de uma família católica, mas foi lá pelos meus 17, 19 anos que tive uma experiência profunda com Deus, porque talvez essa seja uma das maiores carências das famílias cristãs católicas do nosso tempo, né, do meu tempo. Você tem 50, eu tenho 43, o Alexandre aí bateu nos 40 já também, que nós viemos de famílias católicas, eu também vim, o Alexandre também, minha família toda de vida pastoral, mas eu só tive uma experiência muito forte com Deus, dentro, lógico, da igreja, com a graça e a bondade de Deus, mas numa circunstância totalmente diferente daquilo que seria a vida comum, ordinária ali de fé. É interessante isso. Isso aconteceu também contigo? Foi num retiro, é isso? Foi num retiro que aí nesse momento assim na verdade, minha mãe que sempre me tentou atrair para Deus de alguma forma, de outra, e a partir disso, só que naquele encontro que eu tive com 17 anos, nesse encontro, na verdade nem foi um retiro, o retiro foi essa decisão de 2 anos depois. Ah, sim. Essa experiência, experimentar que Deus era uma pessoa, e era uma pessoa que me amava. Não Faz toda a diferença, né? Não era sei lá, o Deus que eu tinha ouvido falar a minha vida toda. Não é um Deus de ouvir falar, era um Deus que você agora conhecia de perto, né? Então foi uma experiência pessoal. Isso foi dos 17. Dos 17 aos 19 anos eu tive uma fase assim que eu brinco que era uma fase que eu me tornei aberto às coisas de Deus, mas eu não me decidia por Deus. A partir dos 19 anos, nesse momento que eu decidi de ter oração todos os dias, aí que vamos dizer assim, eu brinco que Jesus manifestou-se comigo aos 17 e eu me decidi por ele aos 19. Bacana, bacana. E aí, César, o São João da Cruz, ele chegou para ti antes do movimento da Transfiguração ou depois do movimento da Transfiguração? Não, antes, né? Com 19 anos eu conheci Santa Teresa de Ávila. Essa aí é a minha primeira grande amiga, né? Assim, ela que eu devo a Santa Teresa o que eu sei, a oração, né? Tirando o Espírito Santo, Jesus e a Virgem Maria, é Santa Teresa que me apresenta o caminho da oração. Eu caio nas minhas mãos o livro da vida, que é o livro que ela narra um pouco as experiências dela, uma pouco experiência autobiográfica dela, que ela vai narrando, e quando eu vejo aquela mulher, porque ela começa no livro falando, explicando as coisas, mas num dado momento parece que ela esquece as pessoas que vão ler e começam a falar com Jesus. Ela começa a escrever como se estivesse falando com Jesus. E o jeito dela falar me atraiu. Só que aí, num dado momento, nessa amizade com Cristo, a partir de Santa Teresa, lendo as obras de Santa Teresa, foi que realmente é como se eu sentisse falta. Porque Santa Teresa ela é uma mulher de experiência. Tudo, e ela diz com todas as letras, né? Eu não falo nada do que eu li, ou estudei, ou que alguém me disse. Eu só falo do que eu experimentei. E a partir daquele momento, mas eu comecei a perceber com Santa Teresa mesmo que eu precisava de alguém que me organizasse a minha experiência. E aí veio São João da Cruz. Foi um encontro. Vamos dizer assim, Santa Teresa, num dado momento, como se ela dissesse para mim, agora você precisa de uma outra pessoa. Ela foi te guiando. E ela disse, não, agora você precisa de alguém mais racional, mais que explica, que define, que dá detalhe de cada uma das coisas. Porque quem está acostumado a Santa Teresa sabe, né? Que Santa Teresa, ela começa a contar uma história aqui, esquece que começou, termina depois, não vai depois, vai, depois volta. 6 meses depois ela pega para continuar o mesmo capítulo que ela deixou inacabado e ela não lê o início dele e conclui de outra forma e assim vai indo. E é uma pessoa conversando, é uma conversa. E nessa experiência ela vai partilhando as riquezas dela. E a partir daí, mas num dado momento eu senti falta e é como se fosse Santa Teresa me apresentar a São João da Cruz. Aí é como se as coisas, e como nós sabemos que Santa Teresa e São João da Cruz têm uma ligação muito grande, na verdade eles se completam, né? Porque ele é homem, ela é mulher, ele é um menino pobre, ela é uma menina rica, ele estudou, ela não estudou, ela é experiência e ele vamos dizer, é intelectualidade. São os
opostos que se atraem, né? Que se complementam, né? Se complementam de uma forma muito grande. Então, foi daí que surgiu. Então, São João da Cruz foi um encontro, vamos dizer, já com alguém que eu já estava na caminhada, a minha vida de oração era uma coisa já estável, já tinha se construído a partir do mundo teresiano. Ô César, você fala aí de Santa Teresa de Ávila, a gente está falando de São João da Cruz, que são todos santos carmelitas, da família carmelita. Você fez essa experiência e veio de uma família, de uma paróquia, de uma comunidade carmelita, ou foi mesmo, Santa Teresa chegou e foi chegando? Não participava. Quando eu conheci o Carmelo, eu já conhecia Teresa e João da Cruz. Quando eu tive a primeira experiência com o Carmelo, assim, São João da Cruz muito pouco, mas Santa Teresa já era minha amiga quando eu conheci pela primeira vez. Eu sou de Natal e hoje tem um Carmelo feminino lá não tem. Lá não tinha. Olha. Né? Não tinha. Então não tinha nenhum contato. Foi um livro da vida que eu peguei e aquilo, vamos dizer assim, deu origem à série, sabe? Ler aquele livro. Aí eu caí, foi o Castelo Interior, todos que foram, eu fui me aproximando do mundo teresiano. Eu fico assim, admirado, porque outra história que parece muito com essa que você tá contando, né, e que me fascina muito é a de Santa Edith Stein, né, que também se converteu através de Santa Teresa d'Ávila e se torna uma carmelita depois, uma grande também, né, e assim... E ela se converte lendo o livro da vida. O livro da vida, não é? Ela vai passar uma noite na casa de uns amigos católicos, ela já estava um tanto quanto balançada, né, tratando aquela procura da verdade dela, ela já tinha toda aquela obra da graça, né, de buscar a verdade. Exato. E aquele desejo sincero que existia no coração dela. Então já estávamos dizendo assim, o time já estava armado assim para a última jogada, e a última jogada foi ela perder o sono na casa de um casal e ela vai para a biblioteca e eu fico olhando e vê o nome escrito assim, livro da vida. Ela lê o livro da vida na noite, sem dormir. E quando terminou, no dia de manhã, ela disse, eu encontrei a verdade. Que bonito, gente do céu. Muito legal. E nisso de partilhar a experiência, né, aí eu vou partilhar um trauma meu, que uma vez um diretor espiritual que eu tinha, ele me viu com o Castelo Interior e eu tinha acabado de pegar e fui mostrar pro meu diretor espiritual. Aí ele falou assim pra mim, rapaz, você vai ler Teresona, vai ler primeiro Terezinha, isso é muito pra você, e isso me deixou tão decepcionado que nunca mais eu voltei a Santa Teresa d'Ávila, quer dizer, voltei assim, né, de ouvir outras pessoas, como a própria história de Santa Edith Stein, né, mas nunca me aprofundei na obra de Santa Teresa, nem de São João da Cruz. E é engraçado essas coisas da vida, né? Puxa. Ô César, deixa eu te perguntar antes que a gente termine o primeiro bloco, né? Porque aí no segundo a gente vai mergulhar em São João da Cruz de fato. Você hoje você é o fundador do movimento da Transfiguração, é isso? Dizem, né? Como diz o povo, né? Dizem. Quem funda é Deus, né? A gente é uma experiência que Deus vai nos pedindo e a gente vai tentando ser dócil. Dado um momento da minha história, eu me senti interpelado por Deus para começar um caminho de experiência com Deus e por isso toda a questão da ligação com a transfiguração. É o texto bíblico. Jesus convida Pedro, Tiago e João a subir uma alta montanha, né, subir para orar. E lá se transfigura, né, revela sua identidade de filho de Deus. Então foi vamos dizer, este ícone, essa imagem de Jesus que sobe a montanha para rezar. Foi aquilo que atraiu, que abrasou os anos de São João da Cruz, de Santa Teresa, os anos de Sagradas Escrituras, porque eu acho que o que eu aprendi a rezar com Santa Teresa, com São João da Cruz, foi aprender a rezar com as Sagradas Escrituras, fazer Lectio Divina, né? Uma leitura orante das Sagradas Escrituras, uma leitura espiritual das Sagradas Escrituras. Sim. E aquele movimento de Jesus subir para orar, eu me senti convidado a fazer
essa experiência. E aquilo se tornou, vamos dizer assim, o ícone fundante do movimento, esse movimento de subir a montanha, né? Abandonar coisas que nos pesam para subir esse monte, para participar do diálogo de Jesus com o Pai. Então, essa é a experiência, às vezes, fundante do movimento da transfiguração. E que busca fazer com que as pessoas tenham esse encontro pessoal com Jesus, não é? Que, como a gente falou lá no começo, às vezes as situações de vida pastoral e na correria da vida paroquial de evangelização, a gente esquece desse querigma, ou não só do querigma, ou de momentos de oração em que a gente possa proporcionar esse encontro, né? O bacana é isso, é você ter tido isso e hoje querer proporcionar com o movimento da transfiguração que outras pessoas tenham essa experiência com Jesus enquanto pessoa, né? Subir ao monte, se encontrar com o Senhor de fato, né? Porque uma das coisas que eu prezo é que na igreja existe várias realidades. Por exemplo, a realidade pastoral é aquela realidade que a gente vai para servir a Deus. E o movimento se propõe não para isso. Um movimento se propõe dar a possibilidade de você fazer experiência com Deus e crescer na experiência com Deus. Para que você, justamente a partir dessa experiência com Deus, desse crescimento dessa experiência com Deus, você possa partilhar na vida pastoral, de serviço, de trabalho, de uma forma que seja, vamos dizer, viva, uma forma que não seja simplesmente um moralismo, não seja simplesmente uma obrigação, ou simplesmente fazer um bem, mas é fruto da minha experiência, de buscar, é tua face, Senhor, que eu busco e busco ansiosamente esse encontro com Deus que faz com que me move a servir aos irmãos e servir na igreja. Bacana. César, a gente perde dinheiro. No programa a gente faz questão de colocar uma música justamente para nenhuma plataforma monetizar ou a gente não ganhar dinheiro com o podcast, então a gente vai ouvir uma música agora, nesse exato momento, os nossos despatrocinadores. Deixa eu só dar uma contextualizada, Pedro. Ah, tá. Antes da gente ouvir a música, talvez caiba aqui uma pequena introdução, que geralmente a gente não faz, mas como eu escolhi a música e digo mais, tem uma história com esta versão, né? Então eu vou chamar você, ouvinte, a, se puder, parar um pouco o que você está fazendo, né? Aproveitar esse clima gostoso desse nosso bate-papo aqui com o César, ou de repente voltar depois a esta música, porque nós vamos ouvir uma versão musicada de um dos poemas de São João da Cruz. E eu ouvi esta versão de um monge carmelita em um retiro, e foi a primeira vez que ouvi este poema, nem sabia que era de São João da Cruz naquele momento, e eu estava ajudando ali na organização sonoplástica do momento de oração, e depois que a gente terminou o momento de oração, que para mim foi muito impactante naquela noite, o Frei me deu a fita cassete com esta versão e eu guardei por muito tempo. Depois consegui passar isso para MP3 e partilho isso com vocês hoje. Então absorvam, né, curtam, saboreiem a poesia de São João da Cruz, e naquele momento ali do refrão que se repete, também faça o seu propósito de oração. Quem sabe é também hoje uma ocasião para você fazer esse compromisso, esse pacto de amizade com nosso Senhor, com um Deus Todo-Poderoso, né? Deixando que o Espírito Santo faça ainda mais parte da sua vida. Aquela eterna fonte está escondida, mas bem sei onde tem sua guarida. Mesmo de noite, e sua origem não a sei, pois não a tem. Mas sei que toda origem dela vem, mesmo de
de noite, mesmo de noite. Em ti eu quero crer, te amar até morrer, servir-te na alegria e na dor. Pois ao entardecer do meu mortal viver, serei julgado pelo amor. Aquela viva fonte que desejo, o pão da vida eu agora vejo. Mesmo de noite, mesmo de noite, a pura fonte que de glória me sacia. Já tem sabor de céu na Eucaristia. Mesmo de noite, mesmo de noite. Em ti eu quero crer, te amar até morrer, servir-te na alegria e na dor. Pois ao entardecer do meu mortal viver, serei julgado pelo amor. Aquela eterna fonte está escondida, mas bem sei onde tem sua guarida. Mesmo de noite, mesmo de noite, e sua origem não a sei, pois não a tem. Pois sei que toda origem dela vem. Mesmo de noite, mesmo de noite. Em ti eu quero crer, te amar até morrer, servir-te na alegria e na dor. Pois ao entardecer do meu mortal viver, serei julgado pelo amor. Sei que não pode haver coisa tão bela, e que os céus e a terra bebem dela. Mesmo de noite, mesmo de noite, eu sei que nela ao fundo não se pode achar, e que ninguém a pode atravessar. Mesmo de noite, mesmo de noite. Em ti eu quero crer, te amar até morrer, servir-te na alegria e na dor. Pois ao entardecer do meu mortal viver, serei julgado pelo amor. Sua claridade nunca é obscurecida, eu sei que toda luz dela é nascida. Mesmo de noite, mesmo de noite, sei que tão caudalosas são suas correntes, que céus e infernos regam e as gentes. Mesmo de noite, mesmo de noite. Em ti eu quero crer, te amar até morrer, servir-te na alegria e na dor. Pois ao entardecer do meu mortal viver, serei julgado pelo amor. E tal corrente que vem dessa fonte, eu sei o bem que é poderosa e forte. Mesmo de noite, mesmo de noite, essa corrente que das duas procede, eu sei nenhuma delas a precede. Mesmo de noite, mesmo de noite. Em ti eu quero crer, te amar até morrer, servir-te na alegria
Em ti eu quero crer, te amar até morrer, servir-te na alegria e na dor. Pois ao entardecer, o meu mortal viver, serei julgado pelo amor. Aquela viva fonte que desejo, no pão da vida eu agora vejo. Mesmo de noite, a pura fonte que de glória me sacia, já tem sabor de céu na Eucaristia. Mesmo de noite, em ti eu quero crer, te amar até morrer, servir-te na alegria e na dor. Pois ao entardecer, o meu mortal viver, serei julgado pelo amor. E no episódio de hoje nós estamos falando com César Augusto sobre São João da Cruz. E nós temos então, né, já tendo falado bastante aí das experiências pessoais, conhecendo um pouco mais o nosso convidado, nós vamos falar agora mais propriamente de São João da Cruz, né? Já estamos falando. Mas, César, afinal, onde nasceu? Quem foi São João da Cruz? Então vamos tentar fazer uma introdução assim para que os ouvintes possam assim contextualizar e saber um pouco da história, porque São João da Cruz é um santo que é aquele santo, talvez aquela frase mais, talvez caiba mais para São João da Cruz, é um ilustre desconhecido, né? Uhum. Todo mundo quando fala dele diz assim, é São João da Cruz. Sabe quase nada sobre ele normalmente, né? Mas todo mundo, mas é uma pessoa que tem uma aura de um respeito assim automático, né? São aquelas pessoas, e eu acho que até ele, por ele mesmo, ele é assim. É muito interessante quando você compreende, por exemplo, como você vê, eu que convivo, por exemplo, são dois amigos meus, Santa Teresa e São João da Cruz. Santa Teresa, ela é uma mulher que fala, que vamos dizer, que dançava nos recreios do Carmelo, que se expressa, que constrói amizades, que é uma pessoa totalmente expressiva, né? E São João da Cruz, por natureza, é uma pessoa introvertida. Ele é uma pessoa introvertida por temperamento, né? Por nascimento. Toda a espiritualidade dele, vamos dizer assim, remete a isso, a silêncio, ele não é uma pessoa introvertida. Se você vê das obras dele, da primeira página à última página, se você lê as obras completas de São João da Cruz, você nunca vai ver uma referência pessoal. Ele nunca fala de si mesmo. Não faz a menor referência de si mesmo. E você vê Santa Teresa, ela faz sempre referência à vida dela, porque, como ela disse, ela fala sempre da experiência. Então, São João da Cruz nasce na Espanha, em 1542. Num povoadinho, eu tive a oportunidade de ir, não sei nem que tamanho eu poderia dizer. Acho que quem é brasileiro não tem noção de lugar pequeno, né? Então, Fontiveros é um lugarejo do município de Ávila. Ávila deve ser uma cidade de 30, 40 mil habitantes, que para o Brasil já é uma cidade pequena, na Espanha não seria. E Fontiveros é umas 3 ruazinhas assim que tem. E sempre foi um local muito pequeno, assim. Ele nasce nesse local, no município de Ávila, em 1542. Tem uma coisa que marca São João da Cruz para conhecer que é São João da Cruz. O pai dele é Gonçalo de Epes. Ele era de família nobre, ele era de família rica, comerciante, e ele fazia, por causa do comércio, ele passa por Fontiveros e conhece a mãe de João da Cruz, que é a Catalina. Só que ela é pobre, não tem nobreza, não tem nada, e na Espanha da época aquilo era impossível, existia esse relacionamento, mas o Gonçalo, vamos dizer assim, bate o pé. O pai dele já tinha morrido, mas o tio dele estava com toda a herança da família e ele foi deserdado, o pai dele. E o pai dele se tornou pobre, né, para casar com a Catalina. E por isso que João da Cruz vai nascer pobre, apesar de ter um pai que tinha ascendência nobre, tinha toda, vamos dizer assim, essa nobreza, e até de dinheiro também tinha, mas ele vive pobre. E ele vai ter que aprender, o Gonçalo vai ter que aprender o ofício da mãe, né, que é a Catalina, que é LTA. Eles passam muita dificuldade, eles viram pobres, né? Mas é engraçado, claro, ele é um pobre que viveu no mundo nobre, né? Ele tem toda uma
mentalidade, ela é muito piedosa, e ele é alguém que estudou, que conheceu, então ele tem essa oportunidade. São 3 filhos, e João da Cruz, né, João de Epes, né, na época o nome, ele é o terceiro filho. E o terceiro, logo que João da Cruz nasce, o pai dele adoece e morre. E por causa disso, eles que já eram pobres vão ser miseráveis, né? João da Cruz e os irmãos vão pedir esmola na rua. Eles realmente passam fome. A mãe tenta se aproximar de novo da família do pai, mas a família realmente deserdou completamente, e João da Cruz vai ver na miséria. E é muito interessante que nas obras de João da Cruz ele vai sempre fazer referência a isso. Sempre, os poemas dele, ele vai falar de um Deus que era rico, que se fez pobre para casar com uma esposa, porque ele era apaixonado por essa esposa, né? Que bacana. É sempre a imagem do pai dele, da mãe dele, né? Esse amor de um pai que, sendo rico, se fez pobre, né? Por amor de uma mulher. E então ele sempre vai ver isso como a igreja, como a alma, a esposa, né? Que é desposada por Cristo, que sendo rico, Deus Todo-Poderoso, né? Se fez sua quênose, se esvaziou para se unir a nós. Então, toda a espiritualidade de São João da Cruz é marcada por essa história, né? Esse Deus rico que se fez pobre para se unir a nós. E aí ele vai ter esse momento de miséria a vida toda, assim, a infância. Primeiro ele entra num colégio de arte de ofício, mas ele tem todo o defeito de um menino pobre que um menino pobre não pode ter na vida. Ele tinha tendência intelectual e tendência artística. Resumindo, não conseguia fazer nada de prático, né? E desenhava bem, né? Eu já vou bater a carteira. É artista de altíssimo nível. Você sabe que João da Cruz é estudado na Espanha como a gente estuda Machado de Assis. O Salvador Dalí reproduziu uma obra de São João da Cruz até, né? Era um baita. Exatamente. Os poemas dele são clássicos, poema, né? Então toda criança na Espanha estuda São João da Cruz, independente de ter fé ou não ter fé. É como Machado de Assis. Assim o Dante Alighieri na Itália. Exato. Então João da Cruz é o pai do simbolismo na Espanha, no espanhol. Então ele tem, mas claro, você sabe que Deus nunca dá todos os dons à mesma pessoa, né? Então quem tem esses dons geralmente não tem outros. E o que ele não tinha uma capacidade prática muito desenvolvida, como é próprio de todo intelectual e artista. É muito comum acontecer isso. E ele tinha dificuldade, mas ele teve a oportunidade de acolitar para alguns padres que eram os jesuítas, que os jesuítas estavam começando naquela época na Espanha, né? Santo Inácio creio que ainda estava vivo nessa época. E aí no começo e os padres se impressionaram com aquele menino pela piedade e como ele sabia o latim perfeitamente nas respostas. E por isso ele recebe, usando a linguagem de hoje, né? Vou aproveitar o início do nosso podcast, né? Que é uma atualização. Ele recebe uma bolsa de estudos. Boa. Para um colégio de humanidades, dentro dos jesuítas. Então, o menino pobre, vamos dizer assim, usando a linguagem de hoje, a vida sorri para ele, né? Então, ele tem a oportunidade de estudar no melhor colégio da época. Então, ele tinha a oportunidade de dar show, né? De expulsar para sempre a pobreza da vida dele. Mas, misteriosamente, e ninguém pode explicar por quê, o menino que passou fome a vida toda, ele tem a oportunidade de estudar num colégio bom. Agora, ele podia ser contratado como qualquer coisa, ele quer ser padre, mas ele não quer ser padre diocesano, ele quer ser padre num lugar que seja pobre. A pobreza que o tinham escolhido sem ser voluntariamente ele escolhe a pobreza, e é assim que ele entra no Carmelo. No Carmelo, que é o Carmelo, vamos dizer assim, de antiga observância. Não existia ainda o Carmelo reformado, que vai ser reformado justamente por ele e por Santa Teresa. Então essa é a história de João da Cruz, que depois ele entra no Carmelo e vai ter oportunidade de estudar na Universidade de Salamanca, que podia ser considerado na época a melhor universidade do mundo. Sim. Ele estuda em Salamanca e ele vai ter oportunidade, vamos dizer, usando a imagem de hoje, não era bem vamos dizer, a filosofia, a teologia e a parte de arte todinha. Então ele vai ter como professor o Frei Luiz de Granada e os grandes intelectuais da época, né? Vamos dizer, as mentes mais brilhantes da época ensinavam, ou estudavam sendo jovem ou ensinavam, né? Os mais velhos. Então ele tem essa oportunidade. E isso que vai marcar também a vida dele, que ele será um grande intelectual. É muito interessante a gente pensar que nesse tempo Portugal e Espanha estão na crista da onda, né? Assim, se a gente pensar nas grandes navegações, Portugal está chegando no Brasil, a gente tem outra figura jesuítica muito importante, muito cara para nós, que é São José de Anchieta, mas essas figuras reformadoras saltam aos olhos, né? Então, Inácio de Loyola
controla ao seu modo, revoluciona a vida eclesiástica, Santa Teresa e São João da Cruz, né? Existe um outro movimento lá pro lado da Alemanha que não vai dar muito certo enquanto reforma, né? Mas existe essa ânsia por mudanças, né? Na vida espiritual do mundo, a gente pode dizer assim, né? E nesse período, aí São João da Cruz se ordena padre, né? Ele tem logo que ele se ordena, as irmãs lá do Carmelo, que já existia o Carmelo, vou agora contextualizando, né? Nesse meio período, Santa Teresa de Ávila, que nasceu em 1515, né? Quase 30 anos mais velho que ele, 27 anos mais velho que ele, já tinha fundado o Carmelo Feminino, e estava procurando freis, né? Padres, carmelitas, que pudessem fazer a reforma masculina. E aí, em 1567, tem um encontro de gigantes. Santa Teresa de Ávila, uma monja já de 52 anos de idade, e João da Cruz, um padre recém-ordenado de 25 anos de idade. Eles se encontram e nesse diálogo, Teresa convida ele para fazer a reforma masculina. Ele já estava pensando em ir para Cartucha, porque ele queria um local muito mais rigoroso, mas Teresa disse, não, dentro da espiritualidade do Carmelo nós podemos fazer essa reforma. E ele só impõe uma condição, que seja rápido. Ele não quer que demore isso. E aí pronto, em 1568, ele funda em Duruelo, também outro povoado aí que não conta 3 casas direito, ao redor de Ávila, a primeira casa do Carmelo masculino reformado, né? Com São João da Cruz, com um grau de, vamos dizer assim, de rigor, de asceticismo, de coisa que quando Teresa vai visitar depois, né? Ela que deu todas as orientações, ela disse que nunca ficou tão impressionada na vida dela, ela nunca imaginou que alguém pudesse viver numa vida tão pobre, tão penitente, tão orante como eles eram, né? Tinham 2, Teresa conta, né, que quando visitou, que quando tinha 2 comerciantes que ajudavam Santa Teresa nas fundações, que acompanhavam. Eles dizem que os 2 comerciantes só faziam chorar. Não imaginava que alguém podia viver com uma vida religiosa tão austera e ao mesmo tempo tão dócil, tão amável. Era um rigor, mas ao mesmo tempo nada de agressividade, algo doce, mas ao mesmo tempo muito vigoroso. Então é algo tocante que ele tem em 1568. E aí vai ser toda a sua obra da reforma do Carmelo, vai ter episódios que ele vai ser preso, mas... Então, era aí, César, que eu queria entrar, né, e fazer uma pergunta para você, até olhar essa questão, porque a gente ouve de longe, a gente acha que a reforma foi algo muito tranquilo, muito em paz, né? Houve uma aceitação, mas não, ele enfrentou prisão e assim, e não foi uma prisão de cárcere, de fique ali na sua cela dentro do convento. Ele foi preso de fato, assim, não é? Uma prisão bem insalubre. E é ali que ele produz muito também, né? Exato. Então, realmente, a reforma carmelitana foi muito conflituosa. Por vários motivos. Tem coisas que só a providência de Deus explica. Foi tão conflitiva, que o Papa, Teresa não queria fundar um outro Carmelo. Ela não queria fundar outra congregação. Foi o Papa que interviu e disse, não, vocês não dão para viver juntos. Bom, aqui vai ser uma congregação e ali vai ser outra. E olha, a intervenção do Vaticano não é como hoje, né? Que a gente fala, liga aqui, manda um e-mail, não, né? É assim, para que uma confusão chegasse da Espanha em Roma, era muito difícil, só por carta. Então, para chegar, então foi muito conflitante. E no meio desses conflitos, se tenta pegar realmente a figura que dava mais credibilidade à reforma teresiana, que era São João da Cruz. De Teresa, tudo podia se criticar, porque ela era uma pessoa muito extrovertida. Sim. Mas de João da Cruz não se conseguiria se criticar. Porque São João da Cruz, sabe aquela imagem que todo mundo tem que é um santo? Sim. São João da Cruz é daquele jeito. Você não consegue dizer um A. Você olha e diz assim, o cara nunca fala, ele não ri alto, não faz nunca um comentário de ninguém, não abre a boca se não perguntarem, não fala se não tiver... Assim, é quase como... chega a ser uma coisa, vamos dizer assim, chega a ser constrangedor. Sim. E se ele está querendo fazer... Devem ter pensado assim, se ele está querendo fazer isso, o homem só pode estar certo. Não é possível que um homem desse esteja errado, né? Então, por isso que tentam-se primeiro de todo tipo cooptar São João da Cruz para não ir. Primeiro oferecendo cargos, quando ele vai negando todas as coisas, que ele quer continuar a reforma junto com Santa Teresa, então aí eles disseram, não, temos que apagar esse homem, porque esse homem dá credibilidade. Então, por isso, ele é tirado no meio da noite. É estranho para nós, a gente vai pensar, mas ter prisão para monge e frei, isso é uma coisa normal. Sim. Vamos dizer assim, o que foi ilegal no questão de João da Cruz, a única ilegalidade é que ele foi desaparecido, entendeu?
Se ele fosse lá mandado e ir preso, era normal. O monge, quando fazia besteira, era preso. Isso era comum, isso era normal. Tava rolando a Inquisição ali também, né? Não, mas era uma coisa normal, porque você não era a instituição que corrigia a pessoa. Se a pessoa lá roubasse, um frei, um padre, roubasse, quem ia ser preso na própria igreja, certo? Então, não era normal. Mas ele foi desaparecido. Ele foi levado para Toledo, não convence ninguém saber. Santa Teresa escreveu cartas para o rei da Espanha, para todo mundo, para saber o paradeiro dele. Ninguém sabia o paradeiro dele. Então, desapareceram ele do meio da noite e ele passou 9 meses e lá onde ele vai escrever o poema que é, vamos dizer assim, a fina flor de tudo, que é A Noite Escura, né? Em uma noite escura, em ânsias de amores inflamados. Saí sem ser notado, estou na minha casa sossegado. Então, ele escreve essa poesia dentro dessa cela, no sentido pleno, não no sentido de monge, mas que não tinha luz, que não tinha nada. Ele passou 9 meses sem poder celebrar missa, 9 meses, boa parte das vezes ele ia para o refeitório para ser chicoteado na frente dos irmãos, né? E ele, quando terminava de ser chicoteado, ele se levantava e agradecia aquele que chicoteava ele. E agradecia cada irmão que estava participando. Ele nunca levantou a voz para dizer que tinha achado ruim alguma coisa. E dizem... tempo não era para amadores, né? Dizem que ele, na vida dele, ele nunca fez referência a esse tempo. E, na verdade, ele disse que ele só saiu de lá porque Nossa Senhora pediu, que tinha uma obra para ele fazer lá fora. Porque ele tinha naquela prisão tudo que ele desejava na vida. Ele podia ficar com Cristo o tempo todo e esquecido dos homens, que era a única coisa que ele desejava na vida. Você citou aí já, né, César, que A Noite Escura é um poema, digamos aí, avançado na maturidade espiritual de São João da Cruz. Então, a gente já sabe que é um poema, mas é também um conceito, né? O que São João da Cruz quer dizer quando ele fala em noite escura? É muito interessante. Quando a gente convive com o mundo de São João da Cruz, a gente aprende que existem níveis, certo? Uma coisa é a fé de João da Cruz. A fé dele é a coisa mais alta que ele tem, e vamos dizer, ele levou com ele para o céu. Depois da fé dele, da experiência de Deus, que é pessoal e é intransferível, cada um tem a sua, né? Como eu tenho a minha, você tem a sua, cada um de nós temos então isso é intransferível. Depois, o mais alto, vamos dizer assim, o suprassumo, vem os poemas, certo? Os poemas, vamos dizer assim, é o que é o mais próximo, mais aproximado da experiência de Deus de João da Cruz. E existe o terceiro degrau, que é a mais baixo, que é a doutrina de São João da Cruz, que são as que as pessoas perguntavam e diziam, mas o que é que você quer dizer com isso? Claro que ele precisa baixar mais um degrau. Se a experiência de Deus dele é o máximo, se o máximo humanamente, o segundo degrau é o poema. O poema quem vai se acostumando com São João da Cruz com o tempo prefere os poemas dele do que a doutrina dele, porque é o mais próximo, de mais sublime, de mais místico, de mais elevado que existe. É o que joga em Deus, né? Que joga em Deus. Na verdade, é mistagógico, é algo que faz a gente mergulhar no mistério. Mas como nós somos pobres criaturas limitadas, a gente sempre faz essa pergunta, mas o que isso significa mesmo? É o mal que às vezes... O mal não, é o limite que às vezes que as pessoas tentam fazer, por exemplo, com uma liturgia, para tentar explicar algo que não... É algo que supera, é mistagógico. Aquilo não... Você pode explicar, mas a explicação sempre diminui aquilo que aquilo é. Não existe nenhuma uma explicação, por exemplo, do Círio Pascal que não diminua o Círio Pascal do que ele realmente é. Ele é muito mais do que própria Páscoa, a mais bela explicação. Então, aquele Círio Pascal entrando na noite, na vigília de Pascal, aquilo não existe definição. Nem nenhum padre da igreja, nem um teólogo gigante como Bento XVI, ninguém consegue, ao falar sobre aquilo ali, ao pesar da gente escutar, a gente ficar encantado, mas aquilo é mais ainda. Os poemas é mais. Mas aí, claro, as pessoas fazem o que está me fazendo sempre a pergunta, mas o que é isso? O que significa uma noite escura? Aí, claro, aí São João da Cruz vai, claro, baixar alguns degraus da sua experiência, né, do seu poema, e vai começar a explicar racionalmente aquilo que é possível, né, aquilo que é um mistério. Vou dar um exemplo. Se eu todo dia acordo 5:30 da manhã para fazer a minha oração,
Então, o meu corpo quer continuar dormindo, mas eu digo para mim mesmo, não, eu vou me levantar, porque eu me comprometi com Deus a ter esse momento de trato de amizade com Ele. Então isso é noite. Aí São João da Cruz vai fazer é uma noite ativa, porque eu decidi. E uma noite ativa dos sentidos, porque eu vou colocar em noite, em escuridão, o meu sono, o meu corpo. Aí eu posso dar outro exemplo, é quando eu digo assim, Deus, o mistério da Santíssima Trindade, Deus é um só Deus em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Naquele momento, eu coloco a minha razão sobre a noite, porque a minha razão não entende isso. Mas se eu digo, mas eu creio nesse mistério, eu adoro esse Deus uno e trino, naquele momento eu coloquei a minha inteligência, que para São João da Cruz aí seria a noite ativa do Espírito, porque a inteligência, seguindo todo aquele caminho, né, que lembre que João da Cruz estuda na faculdade e está toda a influência de Tomás de Aquino e Companhia Limitada, da divisão de espírito e sentido, né, do corpo e da alma. Tem um preparo teológico bom, né? Então é isso acima que é o foco média. de João da Cruz. Acima. Então ele diz, isso é noite. Então, toda vida que uma pessoa faz algo para obedecer os mandamentos da lei de Deus, por exemplo, não roubar, não matar, ela está vivendo a noite. A noite é viver a fé. Porque a fé é eu não deixar eu viver pelos instintos, nem deixar, que aí seria a noite dos sentidos, nem deixar que eu viva só pelo meu raciocínio. É noite do espírito. E sabe uma pessoa que leu São João da Cruz e entendeu a noite escura de uma forma fantástica? A melhor tradutora de São João da Cruz se chama Santa Teresinha. Santa Teresinha leu as obras completas de São João da Cruz com 17 anos de idade. Foi o grande boom da vida dela. A vida dela mudou a partir daquilo ali. Então, quando ela optava de amar uma irmã que era difícil, ela estava fazendo a purificação ativa do espírito, porque estava purificando a vontade, que é da área mais elevada do ser, do espírito. Então, a noite é isso, é viver pela fé. Então, isso é o que todos nós experimentamos quando decididamente resolvemos seguir a Jesus Cristo, renunciar a si mesmo e seguir a Cristo. Então, isso é a noite escura. Aí dá vontade de ficar ouvindo esse homem falar a noite toda. Você vai fazer a gente querer virar ordem terceira carmelita desse jeito, César? Olha, pessoal, César, o programa ele tem o tempo curto, não é? De fato, os nossos ouvintes estão acostumados aí com esse tempo e é duro dizer isso, mas a gente precisa terminar, de fato. Não é? Eu convido a você, e aqui eu não vou fazer propaganda, mas a Paulus tem as obras completas de São João da Cruz. Você pode procurar lá e tem bastante coisa boa. E tem Santa Teresa de Ávila, inclusive recentemente lançaram até um jogo baseado aí no Castelo Interior. Castelo Interior. Pois é, então. Então tem bastante coisa boa referente a tudo isso que o César tratou aqui. Olha, César, a gente queria agradecer demais essa verdadeira aula, não só de história, como de espiritualidade, a geografia, a respeito de São João da Cruz. Quem quiser te encontra onde? Nas páginas do Movimento da Transfiguração, César? Sim, nós temos o Instagram do Movimento da Transfiguração, é só digitar Movimento da Transfiguração, mas eu acho que o ponto forte é o nosso YouTube, porque lá eu tenho palestras. Por exemplo, eu tenho um curso sobre a Noite Escura de São João da Cruz, são 4 horas. Se você se interessou para explicar tudo, tem lá São João da Cruz, tem só para explicar a Noite Escura, tem as virtudes teologais segundo São João da Cruz, o cântico espiritual segundo São João da Cruz. Eu tenho uns 5 cursos lá sobre São João da Cruz e as obras de São João da Cruz. Então, também tem um curso fantástico sobre o Castelo Interior, explicando o que é o castelo e cada morada do Castelo Interior, também no YouTube, só digitar lá, Movimento da Transfiguração. Tem uma playlist lá, Castelo Interior, São João da Cruz, Noite Escura, que você, se você quiser se encontrar comigo, então você já pode entrar no nosso canal e participar dessas aulas. A gente vai deixar o link aí no post, quem tá ouvindo esse programa pode ir no post ou pode ir lá no site do Uma Conversa. Olha, eu já fico por aqui de novo agradecendo muito essa aula, vou dormir santamente, a gente tá gravando isso à noite, não é? Os ouvintes então não estranhem, mas eu vou dormir aí muito mais em paz, sobretudo santificado por essa verdadeira aula espiritual
aí a respeito de São João da Cruz. Obrigado, César. Alexandre, tem mais alguma coisa? Eu tenho. A gente tem a graça de estar lançando este episódio no dia 12 de dezembro de 2021, né? No dia em que nós estamos celebrando o Advento, mas é também o dia da Virgem de Guadalupe, né? Que é uma experiência mística também do lado de cá, do Atlântico. Mas o dia de São João da Cruz é no dia 14, né? Olha aí, né? Pertinho, a gente tem essa graça de estar nesse papo também te preparando para celebrar o dia de São João da Cruz. E César, tem uma live aí também que você vai fazer, não é? Exatamente. No dia 14, que é dia de São João da Cruz, às 20h30, às 8h30 da noite, eu vou fazer uma live apresentando São João da Cruz com mais detalhes, com mais características próprias desse grande místico. Olha, para mim, ele é o maior místico de todos os tempos da igreja. Ele é fantástico. Mas, dia 14, que será uma terça-feira, às 20h30, uma live sobre São João da Cruz, o poeta da noite escura. Perfeito, né? E aí a gente vai se irmanando aí nesses meandros da mística, né? Que vira e mexe a gente resvala por aqui. Hoje a gente teve essa oportunidade de falar com o César um pouco mais sobre esta noite que nos invade, onde o sol de justiça que daqui a pouco vai nascer pode vir e iluminar e tomar conta daquilo que nós somos, né? Então, César, mais uma vez, muito obrigado. Tenho que agradecer também aqui de viva voz a Renata, meu amor, que nos aproximou aqui. E, César, sinta-se sempre muito bem-vindo ao nosso podcast e que a gente possa ir estreitando esses laços de amizade aí. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Então, também eu agradeço ao Pedro e ao Alexandre aí essa oportunidade. É sempre uma oportunidade, porque para mim falar primeiro de Jesus, depois de Santa Teresa, São João da Cruz ou Nossa Senhora, é falar de amigos, pessoas que fazem parte do meu dia a dia, que quando você tem um amigo muito bom, você sempre quer apresentar essa pessoa aos outros. Então, quando eu falo de São João da Cruz, quando eu falo de Santa Teresa, eu falo de pessoas que são meus amigos e que eu tenho a maior alegria e honra de apresentar eles às outras pessoas. Olha aí. Bom, você pode encontrar então o César e o Movimento da Transfiguração e também esses novos amigos, ou esse jeito tão bonito de amizade de se relacionar aí com Santa Teresa, com São João da Cruz, nos links que a gente vai deixar. A gente fica por aqui. César, mais uma vez, obrigado. Seja sempre bem-vindo, a casa é sua. Então a gente fica por aqui. Até a próxima semana. Um beijo. Um grande abraço. E um aperto de mão.